Graça e paz, queridos. Pode se sentar, fique à vontade. Quantos estão felizes nessa noite? Diga amém. E quem está feliz mesmo? Diga amém. Amém. Queridos, nós somos muito gratos a Deus por toda a bondade dEle nessa noite. Mas não só nessa noite, somos gratos por toda a bondade dEle no ano de 2024. E também somos gratos pela bondade de Deus manifesta na nossa vida, desde que nascemos até hoje, porque Deus tem sido bom. Sim ou não? Quantos creem nisso? Então hoje, é com esse espírito de gratidão, que nós vamos adorar a Deus, que nós vamos receber a palavra dEle. Eu sei que às 10 da noite, ou mais de 10 da noite, não é hora de ninguém começar a escutar uma pregação, não é verdade? Mas nós estamos aqui até o ano que vem. Então, isso aqui não vai ser só um culto de algumas horas, vai ser um culto de um ano para o outro. Então nós estamos com energia, estamos com disposição para oferecer o nosso culto a Deus, terminar esse ano com esse espírito de gratidão e iniciar o próximo ano com esse mesmo espírito, com essa mesma disposição. Eu quero destacar aqui, dentre tantas coisas e tantas alegrias que nós temos, eu tenho a alegria de ter comigo aqui o pastor Hernani e a Priscila, a pastora Priscila, que são nossos amigos. Eles estão em algum lugar por aí, bem ali atrás. Fica de pé, pastor Hernani, só para o pessoal conhecer vocês, e a Priscila também. São amigos de alma, de coração. Pode se sentar, fique à vontade. Eles deixaram o compromisso na igreja deles lá em Miraí para nos honrar aqui. São irmãos, são amigos, são queridos, e algumas pessoas até pensam que nós somos irmãos de sangue, porque ele é tão, eu acho que eu sou tão bonito quanto ele. Então a gente compartilha assim muita coisa, e é muito bom poder tê-lo aqui conosco. Eu quero te convidar hoje para abrir comigo a sua Bíblia. E além de todas as alegrias que nós temos, eu também tenho a alegria de poder estar aqui hoje. É engraçado que quando eu fui para os Estados Unidos, há quase 10 anos atrás, e eu compartilhei com a igreja que eu estava indo, várias pessoas vieram falar para mim que eles sabiam que eu iria. Mas dentre as pessoas que vieram, o Tatão é uma pessoa que está com o pé na terra o tempo todo, né? Pé no chão, né? Ele chegou para mim e falou: pastor, eu sonhei que você estava indo também, um tempo atrás. Não falei nada, porque eu não entendi nada, mas agora que você contou, eu vou te contar. E ele falou assim: olha, você foi, demorou muito, você não ia ficar um ano só lá. Ele foi a única pessoa que me diz isso. Você demorou muito lá e você voltou. Quando você voltou, você não era o pastor local, tinha outra pessoa que era o pastor, e a igreja estava bem maior do que você tinha deixado. Você lembra disso, Tatão? E olha, curiosamente, nós estamos num lugar bem maior, com muito mais pessoas, e eu estou vendo o sonho do Tatão aqui. Eu demorei quase 10 anos, era para ficar só um, e eu chego, a igreja não está lá, ela está aqui. Tem muito mais gente. Deus realmente está à frente de nós. Deus vai à nossa frente em todos os aspectos. Deus sabia de tudo, Ele contou para várias pessoas da igreja, só não tinha contado para mim, porque se Ele contasse eu ia falar que não. Mas Ele contou para os outros, só para a gente saber que Deus não é pego de surpresa em nenhuma circunstância. Então eu quero convidar você para abrir comigo a sua Bíblia em 1 Samuel no capítulo de número 7, versículo 12. Quando você tiver tempo, por gentileza, leia o capítulo inteiro, mas eu vou tentar ficar apenas nesse versículo 12 e vamos explanar esse texto para que possamos ficar dentro do nosso tempo. O texto diz assim, Josué capítulo 7, 1 Samuel capítulo 7, versículo 12, que diz assim: tomou então Samuel uma pedra e pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Amém?
Quantos gostariam de dizer comigo isso? Até aqui nos ajudou o Senhor. Vamos dizer? Amém. Olha, é muito bom você guardar esse texto na sua cabeça, porque Deus está entre aqueles que nos ajudam, é isso que a Bíblia diz. Eu vou pedir, por gentileza, se tiver como colocar um pouquinho de retorno, pode até abaixar o PA um pouquinho se quiserem, mas o retorno aqui é fundamental. Sem retorno eu não consigo me escutar, aí eu fico perturbado aqui. Eu sei que o pessoal está fazendo um trabalho excelente. Bom, queridos, hoje nós vamos falar sobre gratidão. A gratidão que eu quero falar hoje não diz respeito apenas à gratidão de hoje, mas à gratidão que nós queremos expressar durante toda a nossa vida, começando neste ano de 2025 que está começando. Nós queremos ser gratos a Deus, nós queremos honrar o nosso Deus com a nossa gratidão, porque nós sabemos que Ele é bom e Ele tem feito coisas extraordinárias na nossa vida. Agora, quando a gente fala de gratidão, qual é o poder, onde está o poder, ou qual poder existe em lembrar da fidelidade de Deus? Quando você pensa em gratidão, existe alguma coisa poderosa, existe alguma coisa realmente significativa quando você lembra da fidelidade de Deus? Quando você lembra de alguma coisa que aconteceu na sua vida? Eu estava me lembrando de um homem chamado George Miller. Esse homem foi um pastor da Inglaterra que se dedicou a cuidar de órfãos. Esse homem decidiu que ele gastaria toda a sua vida junto com a sua esposa cuidando de pessoas que não tinham pai, de crianças que não tinham pai e nem mãe. E eles então, durante a vida, eles cuidaram de aproximadamente 100 mil crianças. E eles nunca pediram ajuda a ninguém, nunca pediram dinheiro a ninguém, nunca contaram necessariamente com a necessidade de pedir às pessoas para lhes ajudarem a cuidar das crianças. Eles sempre oravam, falavam com Deus e os recursos chegavam na hora certa. Mas teve um dia, quando ele estava cuidando de aproximadamente 2.000 crianças de uma vez, que ele acordou de manhã e descobriu que não tinha pão e nem leite para dar àquelas crianças no café da manhã. Então todas as crianças acordaram e foram para a mesa para tomarem café, e ele não as impediu de irem para a mesa, ele deixou que todas fossem para as mesas, se assentaram, e ele então começou a orar. E ele estava orando, e antes mesmo que ele dissesse amém, uma pessoa bateu na porta, era um padeiro local da cidade, que disse que durante a noite ele havia ficado muito incomodado e foi impulsionado a passar a noite inteira fazendo pães para levar para o orfanato. Mais tarde um pouquinho, antes que as crianças começassem a comer o pão, encosta um homem batendo na porta também, dizendo que ele estava indo levar o leite para a cidade, porque ele era o leiteiro da cidade. O caminhão quebrou, o carro quebrou, e ele então disse: vou ter que deixar o leite aqui para ele não estragar. E ele então entrega leite para abastecer todas aquelas crianças durante aquele dia. Quando você lembra de coisas assim, você lembra o seguinte: olha, Deus cuida do seu povo, Deus cuida dos seus filhos, Deus sabe quais são as nossas necessidades antes mesmo que nós dissemos para Ele quais são. Deus está na frente, Deus vai adiante de nós. Enquanto nós nos preparamos, queridos, para entrar nesse novo ano, quais são aqueles marcos, aquelas marcas na sua vida que lembram a você a fidelidade de Deus? Quando você olha para o ano de 2024, quando você pensa no ano de 2025, quais são os marcos, quais são aquelas estacas fincadas que marcam para você a fidelidade de Deus? Então, querido, nesta noite, nós vamos erguer alguns marcos aqui, mas nós vamos erguer este marco, essa estaca do Ebenezer. Ebenezer é uma palavra hebraica para pedra de ajuda. A Bíblia fala que Ebenezer, no termo grego, significa pedra de ajuda, que quer dizer, até aqui nos ajudou o Senhor.
e declara a nossa confiança na fidelidade de Deus. Nós sabemos que Deus é fiel para continuar nos ajudando, porque Ele nos ajudou até aqui, e nós estamos gratos por isso, por saber que Deus está decidido a continuar nos ajudando até o dia da vinda de Jesus. Então a gente começa esse ano sabendo disso. Olha, eu sou grato pela fidelidade de Deus. Eu confio na fidelidade de Deus, e eu sou grato em saber que enquanto eu estou dormindo, enquanto eu estou vivendo a minha vida, enquanto eu estou servindo na igreja, existe um Deus que está cuidando de mim. Quando nós lemos esse texto, queridos, de 1 Samuel, no capítulo 7, nós vemos uma coisa: Israel, o povo de Deus, estava debaixo de uma opressão por anos, e essa opressão vinha de um inimigo chamado filisteus. Israel havia estado debaixo da opressão dos filisteus durante 40 anos, 40 anos, sendo oprimido, sendo humilhado, passando por muitas dificuldades. Tem nada pior do que a gente viver debaixo de opressão. Não tem nada pior do que você querer ser livre e não conseguir ser livre. Israel estava vivendo essa experiência. E o que esse inimigo causava a Israel? O que os filisteus faziam para que a vida dos judeus, a vida do povo de Deus se tornasse tão difícil? Primeira coisa era a opressão constante. Os filisteus dominaram Israel por 40 anos, impondo medo e controle sobre Israel. 40 anos. Também eles roubaram a Arca da Aliança. E ao fazerem isso, eles tiraram aquilo que era o símbolo da presença de Deus e trouxeram humilhação sobre Israel. Eles tiraram a presença de Deus. Esse tipo de inimigo, ele oprime, causa medo, causa vergonha e tira a presença de Deus da vida do povo. Muitas pessoas estão vivendo essa experiência, talvez. Eles traziam derrotas devastadoras sobre Israel. Várias batalhas resultaram em perdas, em morte, incluindo até a morte de sacerdotes. Israel vivia esse tipo de experiência enquanto os filisteus estavam oprimindo. Eles traziam destruição e saqueavam as colheitas, as vilas, destruíam as casas, deixava Israel com fome e com muita pobreza. Esse era o tipo de inimigo que oprimia Israel. Além disso, eles traziam destruição na fé, na religião do povo, porque eles introduziam idolatria, traziam os ídolos para dentro da nação, e a nação então deixava de adorar a Deus para adorar a deuses falsos. Um deles que eles adoravam era Dagon, que era um deus metade homem e metade peixe. Se puder alguém segurar as crianças, porque elas estão correndo, elas podem se machucar. Então eu pediria que cada pai, por gentileza, tenha o cuidado para que ninguém se machuque. Tem piscina ali, elas podem cair na piscina, então isso não é bom, né? Mas eu falo isso com todo amor, queridos. A outra coisa que os inimigos causavam era intimidação, porque eles tinham armas avançadas, eles tinham armas de ferro, eles vinham com todas as forças e causava intimidação em Israel. Israel não tinha tecnologia para acompanhar aquele tipo de armamento bélico, e por causa disso, Israel sofria. Além disso, eles traziam escravidão, eles subjugavam Israel sob pressão física e espiritual, dificultando a vida da nação, a vida do povo. Eles estavam sofrendo muito. E aí, além de tudo isso, eles traziam guerra psicológica. Um exemplo disso é aquela vez que o Golias, o gigante Golias, veio e humilhou Israel, intimidou Israel e causou todo aquele tipo de pressão psicológica para fazer a nação sofrer. E aí, queridos, muitas vezes eles vinham com um ataque surpresa e fazia Israel amargar aquela dor quando eles estavam vulneráveis, espalhando terror, espalhando destruição e fazendo Israel se sentir impotente diante de todo aquele tipo de opressão. Se você parar para pensar um pouquinho, você vai ver que há pessoas hoje que vivem todas essas experiências.
Os inimigos passaram, os filisteus não existem mais, mas existem certos tipos de inimigos e de opressões que fazem pessoas viverem esse tipo de experiência e sofrer esse tipo de situação ao longo dos anos, ao longo da vida delas. Tem pessoas que passam a vida inteira sofrendo esse tipo de situação. Então, por causa disso, Israel estava perdido, estava longe de Deus. Os ídolos haviam tomado o lugar de Deus no coração de Israel. E Samuel então vem, enviado por Deus, levantado por Deus, para chamar o povo ao arrependimento, para chamar o povo para se voltar para Deus, porque Deus queria restaurar a nação. Quando Deus vê o seu povo sofrendo, quando Deus vê você sofrendo, Ele vem chamando você ao arrependimento, porque o plano dele é restaurar a sua história. O desejo dele é tirar você do cativeiro, é eliminar os filisteus da sua vida, para que você viva a realidade, o sonho que Deus projetou para você. Então, Samuel chama Israel ao arrependimento, convoca o povo a destruir os ídolos e a se voltarem para Deus. O coração deles precisava se render completamente a Deus em primeiro lugar, antes que alguma mudança acontecesse na nação. E então, eles começaram a entender que o verdadeiro arrependimento precisava acontecer na nação para que as mudanças chegassem em todo o povo. Por isso, queridos, a Bíblia diz que quando eles escutam Samuel chamando o povo ao arrependimento, eles choram, eles jejuam e eles oram. É isso que acontece conosco quando nós escutamos a voz de Deus falar. Nós entendemos que estamos na direção errada, estamos em pecado, estamos entristecendo o coração de Deus. O nosso próprio coração está morrendo, não há esperança, não há sonho. O nosso relacionamento com Deus está quebrado. Então Deus vem e nos chama ao arrependimento. Nós choramos, nós nos prostramos diante de Deus em jejum, em oração, esperando que alguma coisa aconteça. Foi isso que Israel estava experimentando. Deus escuta a oração de Israel quando o povo se humilha, e então Samuel clamou ao Senhor pelo seu povo. A Bíblia nos ensina, queridos, o valor da oração da igreja, o valor da oração dos líderes, o valor da oração dos pastores, dos líderes de célula e de todo aquele que serve. Talvez você não sabe disso, mas enquanto você está vivendo a sua vida, há pastores, há homens, há mulheres, há líderes que passam noites inteiras orando pelo seu casamento, orando pela sua família, orando para que Deus mude a sua história. Tudo que tem acontecido na sua vida não está acontecendo por acaso. Existe uma cobertura de oração de homens e mulheres de Deus que durante anos estão fazendo isso por você. E Deus está mudando o cenário de Viçosa, Deus está mudando o cenário da Zona da Mata através da oração. E tudo isso gera em nós um motivo de gratidão. Israel estava nesse estado de desespero, clama a Deus. Samuel clama a Deus pelo povo também, e Deus então respondeu. A Bíblia fala que Israel se posiciona para enfrentar os inimigos filisteus. Quando os filisteus souberam disso, eles se levantam e vêm contra Israel. Israel estava tremendo de medo, mas pediram a Samuel para orar por eles. E aí, o que acontece, queridos? É que Deus entrou na batalha, Deus entrou na guerra. E a Bíblia fala que quando os filisteus estavam preparando para enfrentar Israel, Deus trovejou e causou terror nos inimigos. E naquela situação desproporcional, quando Israel estava para perder a batalha, Deus deu vitória a Israel contra um inimigo que era mais poderoso do que ele. E a Bíblia fala que os filisteus nunca mais perseguiram a Israel. Nunca mais, eles desaparecem da história, porque Deus trovejou, Deus pelejou. E quando isso aconteceu, a Bíblia fala que essa vitória não foi do homem, essa vitória foi de Deus. Foi Deus que pelejou por Israel, foi Deus que batalhou por Israel, assim como Ele batalha por nós até hoje. E a Bíblia fala que depois que isso acontece, Samuel pega uma pedra, coloca num lugar que ele escolheu para oferecer ao Senhor, e essa pedra se transforma num marco, se transforma num memorial, para dizer o seguinte: até aqui nos ajudou o Senhor. Era um memorial de gratidão.
Era um grito de gratidão para dizer o seguinte: olha, até aqui o Senhor nos ajudou. E aquela pedra, na verdade, significava em hebraico pedra de ajuda. Pedra de ajuda, pedra de socorro. É a pedra de ajuda que ficou como memorial para Israel. Agora pensa comigo, reflita sobre os desafios que você tem enfrentado nesse ano que passou. Pastor Reinaldo mencionou aqui perdas significativas que tivemos, pessoas que partiram para o Senhor. A gente nem pode considerar perda, porque a gente só perde aquilo que a gente não sabe para onde vai. Mas como a gente sabe que a Laurinha está com o Senhor, que o nosso, como é o nome? Juliano? Cristiano. Conheço ele desde jovem, mas esqueci o nome. Cristiano está com o Senhor, tocando sax com os anjos. Então, sabemos que não perdemos ninguém. Mas ainda assim, como seres humanos, nós choramos, nós sofremos, nós temos que lidar com essa dor. Então, foram um ano de perdas, foram um ano de choro, foi um ano de dores no nosso coração e de muitas vitórias. Mas passamos por fracassos, por medos, por batalhas diversas. E eu te pergunto, como isso que você experimentou nesse ano se assemelha com essa história de Israel? Como você se vê nessa história bíblica, assim como o povo de Israel passou por dificuldades, por opressões, por sofrimentos, todos nós passamos. Mas hoje é dia de Ebenezer, hoje é dia de nós levantarmos este memorial, lembrando que até aqui nos ajudou o Senhor. Nós não podemos olhar para trás e pensarmos que vencemos 2024 com a força do nosso braço. Nós vencemos com a ajuda do Senhor. Agora, Ebenezer, queridos, é um memorial da fidelidade de Deus. Ebenezer pode ser um brado de gratidão, pode ser um grito da nossa alma, dizendo o seguinte: olha, eu sei que eu estou aqui, porque eu recebi a ajuda de Deus. Eu não estou aqui por acaso. Agora, quando você fala esse brado de gratidão, quando você levanta esse memorial, quando você levanta esse marco, inevitavelmente, você também está resgatando a memória daquilo que a Bíblia diz a respeito da fidelidade de Deus. Porque quando você olha para trás e vê o que Deus fez no passado, você lembra, você recebe fé para crer que o Deus que fez no passado ainda faz no presente. Eu vou te dar uns exemplos aqui da Bíblia. Quando Israel estava sem esperança no Egito, 430 anos de escravidão, aconteceu algo extraordinário. Deus manifestou uma pedra de ajuda. Deus se levanta como o ajudador de Israel e ele arranca aquele povo do cativeiro babilônico, do cativeiro egípcio. Quando os israelitas estavam encurralados no mar, presos, esperando que os exércitos de Faraó viessem para matá-los ali, a Bíblia diz que Deus se manifesta como aquele que os ajuda, e eles saem dali a pés enxutos, atravessam o outro lado do mar, sabendo que Deus estava entre aqueles que os ajudava naquela circunstância. Quando Israel vagava faminto no deserto, sem ter onde buscar comida, Deus apareceu como aquele que ajuda e trouxe maná para eles, trouxe comida para eles. Não havia possibilidades de serem saciados e alimentados naquele deserto, mas Deus apareceu lá, Ebenezer apareceu lá, e uma pedra de ajuda se manifestou para mudar a história daquele povo. Quando Josué enfrentou as muralhas aparentemente intransponíveis de Jericó, a Bíblia fala que Deus estava lá. Ele apareceu antes da guerra começar. Ele disse: eu sou um general dos exércitos do Senhor, e eu vim para entrar nessa batalha com você. E a Bíblia diz que aquelas muralhas de 9 metros de altura por 7 de largura caíram enquanto o povo tocava as suas trombetas. Deus pelejou pelo povo de Israel. Ele é o nosso Ebenezer, Ele é a nossa pedra de ajuda, querido. Nós não estamos sozinhos nesse mundo. Eu não sei o que você pensa disso, mas nós não estamos sozinhos. Quando os midianitas cercaram Israel com um poderoso exército, invencível, era invencível até aquele dia. A Bíblia fala que Deus levanta Gideão com apenas 300 homens.
Apenas 300 homens, e eles saem de noite. E o que acontece? É que quando Josué sai, Deus dá vitória para Israel, porque Deus não depende de quantidade. Na verdade, quando ele quebra aquele cântaro vazio, ele estava dizendo: olha, nós somos dependentes de Deus. Os inimigos se levantam como uma multidão diante de nós, mas nós, ainda que sejamos poucos, nós temos Deus do nosso lado para pelejar as nossas batalhas. Nós não estamos sozinhos. Você não está sozinho, querido, na sua batalha, no seu casamento, nas suas lutas financeiras, nos seus problemas de saúde. Você não está sozinho nas crises que você está passando, talvez na sua alma, na sua mente. Você não está sozinho nos questionamentos que você tem. Você não está sozinho diante dos desafios que aparecem para você. Na verdade, Deus está entre aqueles que te ajudam. Você pode dizer este ano Ebenezer, porque Ele é aquele que me ajuda. Ele está entre os que me ajudam. A Bíblia fala que quando Golias se levantou contra Israel, Golias era grande, era poderoso, era experiente na batalha, e ele falava alto e humilhava Israel, zombava do Deus de Israel, humilhava o exército do Deus vivo. Mas Deus então, para a ironia do destino, enquanto o inimigo envia o gigante mais alto que ele tem, Deus pega o menino mais baixo da nação e fala assim: olha, para esse gigante que vocês oferecem, eu levanto a menor pessoa, porque para Deus não depende de altura, Deus não depende de força, Deus não depende de inteligência. Quando somos dependentes dEle, Ele torna o impossível possível. Ele humilha os nossos inimigos diante de nós, porque Ele é Deus, Ele é o Senhor da história. Ele muda as circunstâncias na nossa vida, querido. Ebenezer, a nossa pedra de ajuda. A Bíblia fala que quando Daniel foi levado para a cova dos leões, os leões estavam famintos e prontos para devorá-los, mas a pedra de ajuda estava lá com Daniel. Ele não estava sozinho. Os leões rodearam Daniel, cheiraram Daniel e tiveram que sentar do lado dele, ficar desejando comê-lo, mas não podia dar um passo em direção a Daniel, porque do lado de Daniel havia uma pedra de ajuda. Havia um Deus todo-poderoso que cerra a boca do leão e faz o leão ficar jejuando, faz o leão ficar quieto, sem atacar, porque Ele é Deus. Queridos, o inimigo não consegue entender. O inimigo fica em crise, porque ele não pode ir além. Por quê? Deus é Deus. Uma vez, a gente estava num encontro com Deus aqui. Isso tudo me faz pensar no Ebenezer. Uma mulher ficou endemoniada. Ela era uma mulher sem os detalhes, mas ela ficou endemoniada de um jeito muito difícil, muito assustador. Havia uns homens na nossa igreja bem grandes. Um era um negro bem forte, e o outro era um outro homem quase da mesma altura, bem forte. Havia uns 3 bem grandes e alguns outros menores. E eles pegaram aquela mulher pelo braço, e ela simplesmente jogou os 4 no chão. E aquela mulher partiu para cima de mim, queridos, arrastando igual uma serpente. Diz ela que ia me matar, ou o demônio disse que ia me matar. E eu nunca tive medo de demônio, mas eu confesso para você que aquele demônio serpentioso causou uns arrepios em mim. Eu nunca vi o demônio arrastar no chão como uma cobra. E aquele demônio veio com a fúria, com o olho mais estatalado que eu já vi, com os dentes para fora. E aqueles homens tentando segurar, algumas mulheres tentando segurar a mulher. E naquela hora eu comecei a pensar uma coisa: olha, se o Deus que eu digo que é Deus não puder me defender nessa história, eu quero ver esse demônio me bater. Eu quero ver esse demônio me matar. Porque aí eu vou saber que Deus não é isso que Ele diz que é. Eu só falei com Deus assim: olha, Deus, se o Senhor quiser me defender, me defenda. Senão, eu vou fazer questão de apanhar aqui hoje. E aquela mulher veio com uma fúria tão grande na minha direção. E de repente, faltando mais ou menos 1,5 metro para chegar em mim, ela simplesmente não conseguia passar mais. Parecia que tinha um vidro blindado na minha frente, e ela fazia assim, ó, e queria atravessar o vidro. Vem! E ela não vinha mais.
Aí eu comecei a ver o braço forte do Senhor, querido. Eu comecei a ver que eu não estava sozinho, parecia que eu estava sozinho. E eu falei assim: então pode ir embora, sai dela. E ela então ficou liberta naquele momento, porque havia uma pedra de ajuda ali, no meio daquela circunstância. Enquanto aquelas pessoas estavam tentando segurar ela na força, estavam dizendo para Deus: nós não precisamos de você. Mas no momento que eu descansei e falei: deixa ele me bater, eu descobri que Deus não ia deixar. Deus entrou em defesa. É assim conosco, queridos, todo dia. É assim o tempo todo. E aí, quando aqueles 3 jovens foram lançados na fornalha de fogo ardente, o rei falou que eles seriam queimados, e até aqueles que os levaram para lançá-los na fornalha foram queimados e mortos antes mesmo de entrarem na fornalha. Mas aqueles jovens passeavam lá dentro, como se nada tivesse acontecendo. E o rei de longe vê e fala o seguinte: não foram 3 que nós lançamos, por que eu estou vendo 4? Ele não sabia, ele não tinha teologia, ele não sabia grego nem hebraico necessariamente, ele não tinha visão espiritual, mas uma coisa ele viu. Ele disse o seguinte: olha, eu estou vendo 4, nós colocamos 3 e eu sei fazer conta, eu estou vendo 4, e aquele quarto não parece com eles, aquele quarto é diferente, ele parece o filho do Deus vivo. E na verdade o que ele estava dizendo: no meio dos 3 tem uma pedra de ajuda, Deus está enviando socorro para eles, no meio da fornalha. Era isso que estava acontecendo, Deus estava cuidando do seu povo. Agora, queridos, quando a humanidade estava em pecado, destituída da glória de Deus, quando as inclinações do homem estavam completamente voltadas para a carne, para a morte, não havia ninguém que buscava a Deus, ninguém interessado na verdade, todos caminhando em trevas. A Bíblia diz que o povo que andava em trevas viu uma grande luz. Na verdade, quando a humanidade estava perdida e destinada à condenação eterna, a Bíblia diz que Deus enviou uma pedra de ajuda, chamada pedra de esquina, pedra viva, pedra angular. Essa pedra se chama Jesus Cristo. Ele é a pedra de ajuda para salvar a humanidade dos seus pecados e dar esperança para qualquer homem, para sair do pecado, da escravidão e experimentar a vida eterna. Essa é a nossa pedra de ajuda, é o nosso Senhor Jesus. Samuel ergueu essa pedra como um símbolo visível da libertação. Ele ergueu essa pedra para dizer o seguinte: olha, nós não nos livramos, nós fomos livrados. Nós não nos ajudamos, nós recebemos ajuda, fomos ajudados. Nós não nos defendemos, Deus defendeu a nossa causa, Deus pelejou por nós. Eu quero te convidar, nesse ano ainda de 2024, para você reservar um tempo no seu coração, nessa noite, para você agradecer a Deus pelas maneiras diversas e específicas que você viu Deus livrando você, Deus provendo na sua vida, Deus guardando você, Deus te dando vitória. Eu trabalho nos Estados Unidos, querido, fazendo várias coisas na área de construção, como um peão, com madeira, com máquinas diversas, máquinas pesadas. E recentemente eu estava trabalhando mais ou menos numa altura de aproximadamente uns 18 para 19 metros de altura. E eu estava lá, terminando um trabalho numa janela gigante. E havia um andaime de um lado e um andaime do outro. E uma madeira no meio para a gente atravessar para o outro lado e entrar dentro da casa, na parte do 3º andar da casa. E eu estava carregando uma caixa de ferramenta para colocar do outro lado, no corredor, e então sair daquele andaime. Mas eu não tinha percebido que uma das tábuas que estava no andaime, ela não ia até o final daquele andaime, ela estava solta. E na verdade, eu dei um passo em cima daquela tábua e fiquei no ar por alguns segundos. E por alguma razão, eu consegui voltar com o meu corpo e aquela caixa e parar em cima do andaime. Eu estava caindo de 18 metros de altura, no meio de um monte de ferro. E eu respirei fundo, agradeci a Deus.
e falei: olha, não foi dessa vez que eu te abracei ainda, Senhor, mas eu passei perto. Eu senti aquele ventinho, aquela leveza de ficar no ar sem suporte nenhum. Na verdade, eu vi naquela situação uma pedra de ajuda. Eu encontrei mais uma vez o amparo do Senhor, o cuidado do Senhor naquela circunstância. Não falo isso com alegria, nem empolgado, mas eu sei que a nossa vida está nas mãos de Deus. A nossa história está nas mãos de Deus. Então lembre-se do passado e escreva num diário, quem sabe num livro, num caderno, numa agenda, momentos em que Deus foi fiel com você nesse ano. Tira um tempo hoje ou amanhã cedo e faça uma lista: olha, Deus foi fiel nesta e nesta situação. Crie um memorial visível, uma anotação, talvez um objeto, um símbolo, para você olhar para ele, aquela figura, e falar assim: olha, Deus foi fiel nessa história. Coloca lá um marco e diga assim: olha, eu me lembro do que Deus fez por mim, porque isto é levantar um memorial, isto é fincar uma pedra no chão e dizer: isso aqui é para eu não esquecer que Deus tem cuidado de mim, que Deus tem sido fiel na minha vida. Então tire um momento nessa noite para agradecer. Não saia desse culto aqui sem agradecer a Deus, sem olhar para o céu, sem olhar para dentro do seu coração e falar assim: Deus, eu sou grato. Deus, eu sou grato pela salvação da minha família. Eu sou grato pelos meus filhos na tua presença, ou talvez pelo meu marido que se converteu esse ano, ou minha esposa. Eu sou grato por essa porta de emprego ou qualquer coisa que o Senhor fez na sua vida. Mas saiba de uma coisa: não apenas olhe para o passado, olhe para o futuro, porque ao olhar para o passado você vai ver que o Deus que foi fiel até aqui, Ele continuará sendo fiel nos anos seguintes, na sua vida, toda a sua vida, porque Deus é assim, Deus é fiel. Agora, queridos, até aqui nos ajudou o Senhor. Essa foi a declaração de Samuel. E este é um testemunho da fidelidade de Deus em cada detalhe da nossa jornada. Esse é um testemunho dessa fidelidade de Deus. Nada que aconteceu nesse último ano, todas as coisas que você experimentou, nada que aconteceu foi fora do controle de Deus. Cada bênção recebida, cada luta enfrentada, cada dificuldade, tudo foi instrumento que Deus usou para mostrar a grandeza dEle, o poder dEle, a fidelidade dEle na sua vida. Agora, eu quero que você preste atenção numa coisa. Nós somos gratos por tudo que Deus fez por nós. Coisas que recebemos, milagres que aconteceram. Mas o maior motivo de gratidão não é nenhuma dessas coisas. O maior motivo de gratidão é que Cristo, é aquilo que Cristo realizou na cruz por nós. Esse sempre terá que ser o maior motivo de gratidão. A cruz e a ressurreição não apenas garantem perdão e salvação para todos nós, mas a cruz assegura que Deus é aquele que nos trouxe até aqui e não nos abandonará até na eternidade. A Bíblia diz que aquele que começou a boa obra em nossas vidas é fiel para completá-la até o dia de Cristo. Deus está trabalhando em você. Deus não terminou o trabalho dele na sua vida. Deus está moldando, Deus está amassando. Deus tem hora que quebra algumas partes do nosso ser, mas Ele está trabalhando em nós para cumprir em nós um plano de nos tornar semelhantes a Jesus. E Ele não vai arredar o pé, Ele não vai tirar a mão até que o trabalho esteja completado. É bom saber disso, queridos. A cruz é o maior sinal da bondade de Deus. Então hoje, eu quero te convidar para nós levantarmos Ebenezer, para nós erguermos essa pedra e dizermos para Deus: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, porque essa é a pedra de ajuda que nós vamos carregar conosco para toda e qualquer situação. Pensa quantas vezes Deus tem te ajudado.